a nossa aula 4 de catequese, né, aprofundamento da fé. Então, Jesus ele nasce de uma mulher. E muitos podem pensar, mas sendo Jesus Deus, ele não poderia vir ao mundo já adulto? Né? Há necessidade dele nascer como uma criança, né, se fazer presente no útero materno e assim por diante, crescer e tudo mais? Poder ele tem, mas como nós abordamos na aula anterior, há uma necessidade salvífica, né? Uma necessidade então de resgatar toda a humanidade que estava perdida. Então, por isso, Jesus, quando ele assume a nossa humanidade, ele assume por inteiro. Ou seja, desde o ventre materno, desde a concepção. Então, Jesus, ele nasce, ele resgata. Né? Então, por isso que ele não poderia vir adulto, porque senão ele não resgataria aquilo que é o início da vida. Né? Então, por isso ele assume. E tudo aquilo que Deus toca, ele resgata. Né? Então, desde o ventre materno, ali já começa o mistério, então, da salvação de cada um de nós. Então, nós não somos salvos somente na vida adulta. Porque se assim fosse, uma criança que muitas vezes vem a falecer, seja no ventre materno ou com 1 ano de idade, 2, ela não seria resgatada, né? Mas não é isso que aconteceu. Jesus ele assumiu, né? Então, desde o ventre materno, seja aquilo que acontecer, seja aquela vida que muitas vezes ela foi tirada, ela foi perdida desde o ventre materno, Jesus já a resgatou. Então, é importante a gente ver isso, que Jesus ele assume a nossa humanidade por inteiro e ele quis nascer de uma mulher. Né? Ou seja, ele quis ter uma mãe. Porque Jesus, quando ele nasceu, ele tinha consciência de criança. Ele precisava de alguém que cuidasse dele, ele era frágil, como toda criança. Ele precisou de alguém que ensinasse para ele andar, falar, né, a comer. Então ele quis ter uma mãe. E aí é o grande mistério, então, que Maria assume também na sua vida. Imagine para ela, né, ser a mãe de Deus e educar o próprio Deus. Né? Imagina o que Maria pensava, né, em sua memória, né, de ter que educar, né, Jesus, que é o próprio Deus, em sua casa. Então vamos agora dar um passo a mais, entendendo que a revelação de Deus se dá em 4 dimensões. Então Jesus ele nasce de uma mulher e a sua revelação se dá em 4 dimensões. A primeira dela, na dimensão transcendental, ou seja, aquela que ultrapassa a compreensão humana e sua realidade. Então podemos dizer que muitas coisas sobre Deus, mas não esgotamos o conhecimento, né, de toda a sua realidade. Lembra lá da aula 1, quando nós falávamos sobre então, o mistério então, da revelação? Né? Ou na aula 2 também, quando pegamos a imagem do bom pastor, que cobrimos com um véu, ou seja, Deus revelou, né, se revelou a todos nós, mas sempre vai ficar algo escondido. Depois, a dimensão histórica, a qual nos revela que Deus se manifesta na história e no tempo. Ou seja, há um tempo determinado em que Jesus ele se encarnou e se fez homem. Então, por isso nós vemos também na própria oração do creio, né, sob Pôncio Pilatos. Ou seja, para colocar o contexto histórico, quando foi então a morte de Jesus. Assim como também temos o nascimento dele no tempo de Herodes e assim por diante. Então, ele assume a dimensão histórica também.
E por que isso é tão importante? Porque o mistério da salvação, ela se dá dentro da história. Assim como ele salvou há quase 2000 anos atrás, ele continua a nos salvar hoje, dentro da nossa história. Então há um tempo determinado em que Jesus se encarnou, se fez homem, e ele também nos salvou. Há uma dimensão que nós chamamos de escatológica. Eu falei assim, padre, que palavrão que é esse, né? A escatologia vem a ser os últimos tempos. Então nos revela a plenitude dos tempos, onde todas as coisas vão se manifestar a cada um de nós. Então, quando estivermos face a face com Deus Pai, saberemos de tudo, de todas as coisas. Então, Jesus vem falar sobre essa dimensão a cada um de nós também, e dizendo que há um tempo para cada coisa. Então, e a manifestação de Deus no hoje, em vista, então, assim, na história, em vista do hoje, do já e ainda não. Ou seja, eu quero explicar isso para vocês entenderem bem essa dimensão escatológica. Hoje, quando participamos da Eucaristia, da Santa Missa ou outro sacramento, nós já fazemos a experiência da graça de Deus, daquilo que viveremos no futuro. Então, hoje nós podemos experimentar já este amor de Deus aqui na Terra. Mas não é ainda pleno, não é por inteiro. Então, mas nós podemos já sim, hoje fazer a experiência então deste amor de Deus, dessa graça de Deus em nossa vida. E é o que chamamos a dimensão escatológica. E por fim, há uma dimensão de interioridade. Deus se revela ao homem, para a vida do homem, por meio de uma linguagem. Lembra quando nós falávamos que existe uma linguagem própria para falarmos com Deus e falarmos sobre Deus? Deus fala a nossa língua. Ele utiliza as nossas palavras para que assim compreendamos todo o mistério dele também para conosco. E sua palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, pela fala de Deus, todas as coisas foram criadas. Então, e o seu próprio Filho, que é amor, que estava junto dele, veio a cada um de nós. Ou seja, a palavra se fez carne. Então, no princípio, era o Verbo, São João vai dizer. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aquilo que nós falávamos já na aula anterior, que tudo o que acontece, acontece por obra da Santíssima Trindade. Então, Jesus estava junto de Deus desde o momento da criação. E também no momento da salvação está presente o Pai e o Espírito Santo. E vão sempre estar, os três sempre juntos. Aqui gostaria de fazer um parêntese. Podemos nos questionar sobre o argumento da autenticidade dos evangelhos. Porque tudo isso nós sabemos através, principalmente, dos evangelhos, que chegou a todos nós. Pois são através deles que temos o conhecimento de Jesus Cristo. Então, os textos eles foram atribuídos aos evangelistas. Então, eles estão na que a gente chama de tradição cristã, mas é uma tradição com um T maiúsculo, para dizer então que é tudo aquilo que aprendemos e vivenciamos durante toda a história da Igreja. Ou seja, os textos eles foram compilados, foram juntados, foram juntando as partes e aí formou
o que nós chamamos de evangelho. E eles são aprovados através do que chamamos uma hermenêutica, de um estudo aprofundado. Os textos não são uma descrição da vida física, psicológica de Jesus. Eles revelam a vida da comunidade que seguia os passos de Jesus Cristo. Então, cada evangelista, quando ele vai para uma determinada comunidade, ali ele começa a ensinar, existem pessoas ali, não muitos, mas pessoas letradas ao seu lado, que começam a tomar nota de tudo aquilo que eles vão falando, né? E assim elaboraram então o texto propriamente dito do Evangelho. Diferente do Evangelho de São Lucas, que ele mesmo vai dizer no início, né, que ele buscou as fontes, ele pesquisou, foi atrás das pessoas para saber tudo aquilo que Jesus havia dito, vivenciado com os apóstolos, com os discípulos, para depois ele escrever, né, o seu Evangelho. Então, e através da arqueologia, temos contatos com documentos que datam a época das primeiras comunidades. Então, não estou falando aqui de algo recente, mas algo próprio daquela época, né? E, de modo especial, os documentos que foram encontrados em Qumran, né, que é um sítio arqueológico. Então, através do sítio arqueológico, né, nós vemos principalmente na cidade de Qumran, tá, que é esse sítio arqueológico na cidade da Cisjordânia, a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles provam então a autenticidade dos escritos. Ou seja, nesse sítio arqueológico foi encontrado então vários textos que datam esse período então da história então das primeiras comunidades. Outro argumento que nos questiona é sobre as fontes que falam sobre a consciência messiânica de Jesus como Filho de Deus. Algumas passagens do Evangelho revelam que Jesus disse que é o Filho de Deus, mas não se pode tomar como dado histórico, pois alguns títulos foram dados a ele porque viam que ele era o Filho de Deus, né? Então, as primeiras comunidades que vão dizer, né, por tudo aquilo que estava sendo falado, ou olhando para a figura de Jesus Cristo, vão falar, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ele é o Messias, né? Então, e assim por diante, todos os outros títulos, ele é o bom pastor, e assim por diante. Então, a comunidade que vai dar esse título a ele, tá? Então, voltemos ao princípio. Jesus nasceu de uma mulher. O nome da virgem era Maria. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, uma virgem desposada por um homem chamado José, ele revela todo o cumprimento das profecias messiânicas, ou seja, que o Filho do Homem devia nascer de uma virgem. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma jovem está grávida e dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel, Deus conosco. Então, isso está em Isaías 7,14. Ou seja, tudo aquilo que foi dito já nas profecias, né, está se cumprindo agora em Maria. Então, as profecias elas já diziam, né, como tudo isto ia acontecer. E sabiam, inclusive, o tempo da vinda do Messias. Por isso as pessoas perguntavam entre si, será ele o Messias? Então elas já estavam esperando. Mesmo os reis magos, né? Por que eles foram ao encontro quando viram aquela estrela? Porque as profecias já diziam isso, como ia acontecer e quando, e quais os sinais que iam ser dados. Então, por que Jesus nasce como criança? Ele é gestado no ventre materno. E podemos dizer que ele nasce segundo a carne para nos revelar a sua kênose, ou seja, o seu esvaziamento, né? Ele deixa de lado, então, toda a soberba, tudo aquilo que poderia
a sua majestade, melhor dizendo, e ele assume, então, a nossa humanidade. Então, a sua humildade se revela aqui, né, no seu esvaziamento. Mas, ao mesmo tempo, para assumir, então, toda a nossa humanidade, que falamos também na aula anterior. Então, ele nasce, ele assume a nossa humanidade quando ele faz todo o caminho de todo ser humano, desde o ventre materno. Tá? E ao longo da história nós vamos ver também que Jesus, ele quando assume a nossa humanidade, ele nasce então quando criança, ele necessitou, né, de uma mulher para conceder a ele, né, todo, podemos dizer, o material genético. Por quê? Pela ação do Espírito Santo, podemos dizer que o óvulo de Maria, então, ela contribui para com Deus, né? E a partir do óvulo de Maria, ela vai trazer, então, ela vai colaborar com o mistério da encarnação. Então, Jesus não foi simplesmente um feto já pronto e colocado no ventre de Maria. Não. Há o mistério da fecundação, né? E ali, no útero de Maria, então é gerado, né, Jesus Cristo. Tá? Então ela contribuiu, ou seja, a dimensão da humanidade junto com a divindade. E elas se unem. E ali surge, então, podemos dizer, Jesus Cristo. E o Concílio de Nicéia, que ao longo da história tivemos vários, né, para resolver principalmente os problemas na igreja, vai nos dizer que Jesus, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem tudo aquilo que é próprio de Deus Pai. Por isso dizemos que cremos em um só Deus, Pai onipotente, artífice de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então Jesus traz consigo tudo aquilo que é próprio de Deus. Ele não deixa isso de lado. Ali está presente em Jesus Cristo a humanidade e a divindade, formando uma só pessoa. E aí, numa outra aula, nós vamos entender isso no mistério da morte de Jesus Cristo. Porque muitos perguntam, quem morreu lá? Foi somente a humanidade ou a divindade? Ou a divindade, ela pode morrer? Esse é um questionamento que nos fica. Mas o concílio já respondeu isso para nós. Quem morreu na cruz também foi a pessoa de Jesus, a humanidade junto com a divindade. Por isso, na ressurreição, quem que ressuscita? A pessoa de Jesus, humanidade e divindade. Tá? Mas isso é para uma próxima aula. Tá? Então, Jesus, ele nasce e ele cresce em sabedoria e graça diante de Deus, sendo educado por sua mãe, Maria. Então, ele quis ter uma mãe, ele quis a participação plena na vida humana, assim como nós, que desejamos também que cada pessoa tenha sua mãe ao seu lado, também te protegendo, ensinando e assim por diante. E Dom Bosco vai nos dizer que se lhe falta na terra uma mãe que faça isso, ele nos dá Maria. Maria que está sempre presente também no meio de nós, e que ela assumiu também a maternidade de todos os filhos e filhas de Deus. Tá? Que Deus os abençoe. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês também nessa aula.